People, o mentor de Arda Güler trouxe informações bombásticas, explosivas e negativas do Real Madrid, tá? Segundo ele, Arda Güler está sofrendo bullying dos próprios jogadores do Real Madrid, ou seja, dos próprios colegas, do elenco do Real Madrid. Calma, que essa informação tá um pouquinho insustentável, tá um pouquinho incongruente. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação. Não está se sustentando tão bem, apesar de estar bombando nas redes sociais a informação de que Arda Güler está sofrendo bullying dos próprios colegas, segundo o seu mentor. Vamos falar um pouquinho sobre isso, e se você quiser saber mais sobre esse vídeo, só vem. Fala meu people, sejam bem-vindos ao meu canal, esse é o canal Fala Madrid. People, o mentor de Arda Güler, aquele que trouxe Arda Güler ao futebol profissional, numa entrevista sustentou que, ou trouxe as informações de que Arda Güler está sofrendo bullying dos próprios colegas. Segundo ele, existe um grupo dentro do Real Madrid que não suportam Arda Güler, que desde o primeiro dia que ele chegou, Arda Güler não foi aceite pelos jogadores, tá? Segundo ele, existe um grande ego nos clubes. Novidade de ego no Real Madrid, que novidade, né? Ele alega que Arda Güler foi rejeitado, ou está sendo rejeitado, tá? Pelos colegas, e ele é maltratado, tá? Várias páginas no X trouxeram essa matéria no dia de hoje, sustentando que Arda Güler, até certo ponto, está sendo mal visto, está sendo mal falado pelos colegas de equipe, alguns pelo fato dele ter publicado, por causa daquela foto, tá? Quem é torcedor do Real Madrid sabe de que foto, dessa foto que eu vou deixar aqui, disseram que por causa da opção sexual de Arda Güler, da opção dele, né, não está sendo aceito, está sofrendo bullying por causa disso. Esses são conjectura, algumas páginas estão tirando essas conclusões, tá? Mas o mentor de Arda Güler, o senhor Serhat, não disse claramente quem são os jogadores. Primeiro, a matéria também foi repercutida no jornal Marca ainda hoje, tá? Dizendo que o senhor Serhat diz que Arda Güler está sendo intimidado pelos próprios jogadores. Mas, people, vamos ser lá sinceros, tá? Primeira inconsistência dessa informação, apesar de estar sendo repercutida aí fervorosamente nas páginas que acompanham o Real Madrid, e o jornal Marca publicou isso 2 vezes. A primeira inconsistência é que ele não fala em qual momento isso aconteceu, tá? Pelo que nós costumamos a ver, é que o Arda Güler e os jogadores do Real Madrid têm uma... assim, nunca ouvimos nada, tem uma sincronia muito boa. Nunca ouvimos nenhum tipo de problema com relação a Arda Güler, de Arda Güler com relação aos seus companheiros de time, tá? E por outra, uma das outras inconsistências que essa informação também traz é de que esse senhor, o Serhat, ele foi mentor do Arda Güler no começo da sua carreira profissional, sei que está correto. Quando ele chegou no Fenerbahçe, eu acho que também ajudou ele, teve um pequeno envolvimento com a transferência do Fenerbahçe para o Real Madrid. Foi nessa fase. Aí eu me pergunto, será que foi nessa fase que Arda Güler chegou no Real Madrid e alguns jogadores talvez estranhando, porque está vindo tomar posição de alguém, é um jogador talentoso? Realmente, se for isso, se for nesse momento que o próprio Arda Güler tenha falado com o seu mentor, pode ser justificável, mas desde que Arda Güler se enquadrou no time, desde que Arda Güler realmente aceitou a posição dele, desde a chegada de Xabi Alonso no elenco principal, Arda Güler ganhou um protagonismo. É difícil acreditar nessa matéria. Não estou dizendo que ele não pode ter sofrido, né, algum maltrato, algum tipo de bullying dentro do elenco, mas é meio insustentável, tá, people? É uma informação extremamente perigosa, mas não dou muito crédito a esse tipo de informação porque pareceu muito insustentável. Primeiro, porque ele não falou de quais são esses jogadores. Segundo, porque o Arda Güler me parece, tá? Nós de longe aqui, me parece que Arda Güler tem um relacionamento muito bom com os jogadores dentro do campo. Raramente nós vemos Arda Güler envolvido com alguma coisa, até mesmo com o próprio treinador. O máximo que você vê é Arda Güler ficar chateado quando é substituído. E a terceira inconsistência é que esse senhor, o Serhat, deixou de ser mentor de Arda Güler tem muito tempo. Aí eu pergunto, em qual momento que Arda Güler tenha compartilhado isso com ele,
talvez seja no começo da carreira, conforme eu já falei, e aí realmente todo grupo estranha pessoas novas, né? Geralmente quando você entra num grupo novo, as pessoas que você encontra já se conhecem, tem mais amizade, dá aquela sensação de exclusão mesmo. Se for isso, people, é justificável, é normal até que você ganhe o seu espaço, conhecer as pessoas, é muito insustentável, tá? É difícil acreditar nessa informação, tá sendo ventilada aí muito fortemente nas mídias e tal, mas faz pouco sentido até agora que não se tem uma profundidade e tal. Mas imaginemos que seja verdade, apesar dessas inconsistências que eu apresentei, imaginemos que seja verdade que de fato Arda Güler está sofrendo bullying dentro do Real Madrid, tá? People, é uma situação muito triste para o Real Madrid, porque já é a segunda vez que acontece algo parecido. Se vocês lembram da nutricionista que no final do ano de 2025 para o começo do ano de 2026 sofreu muitos maltratos do time médico do Real Madrid, né, da equipe multidisciplinar do Real Madrid. Ela foi acusada, sofreu maltrato e inclusive está processando o Real Madrid. Já é a segunda vez caso de bullying dentro do time, tá? Só que dessa vez envolvendo diretamente os jogadores, no caso o jogador turco Arda Güler. A ser verdade essas informações, é mais uma mancha para o Real Madrid, porque é algo feio, people. É algo que o Real Madrid já não está entregando do ponto de vista futebolístico, não está entregando absolutamente, bom, vamos dizer nada, né? Porque tá caótico o Real Madrid e eu acho que agora o Florentino Pérez precisa agir como presidente. A imagem do clube está sendo muito arranhada e a gente não vê o Florentino Pérez se posicionando quanto a isso. Sabemos que ele é um que trabalha sempre na velocidade de camaleão, sempre na velocidade sempre nos bastidores, né? Todo calado e tal, mas precisa tomar uma decisão urgentemente. Sei que está preocupado com o caso da Superliga, está preocupado com os processos que o Real Madrid está recebendo aí por causa do barulho do estádio, há uma pressão muito grande. Tá dando pouca atenção até certo ponto nos jogadores do Real Madrid, mas indiretamente são coisas que tá afetando o próprio Real Madrid como instituição e nesses momentos é papel do Florentino Pérez fazer alguma coisa, tá? Fazer alguma coisa para que o Real Madrid realmente se mexa, seja esse time que imponha respeito ao futebol mundial, não só do futebol jogado, mas também pela imagem do time, tá? O senhor Serratti ainda vinculou, que mostrou até certo ponto uma maior inconsistência também, foi quando ele disse que há muito ego dentro do time, que foi por isso que Xabi Alonso saiu do time. Então, mas isso todo mundo já sabia, né? Todo mundo já sabia. A dúvida é se ele realmente conjecturou tudo isso ou tem informações credíveis para falar isso, né? Não sei se ele tirou essas informações da onde, ou em algum momento a Arda Güler tenha compartilhado isso com ele. E se a Arda Güler compartilhou com ele em algum momento, eu acredito que o mais plausível seja no começo da carreira de Arda Güler, tá? Conforme o episódio que eu tentei explicar aqui para vocês, que na minha opinião é normal, um jogador novo se sentir um pouquinho isolado porque não conhece ninguém e tal, faz parte, tá? Mas não vejo razão para que Arda Güler realmente seja um bullying literalmente verdadeiro. Talvez uma brincadeira, como o Endrick sofreu do Bob, né? Não podemos chamar isso de bullying, né? É brincadeira dos jogadores, talvez seja isso. Ou, conforme muitos estão dizendo, é por causa dessa foto aqui que alguns negam, zoam, né? Ou ficam zombando aí da opção sexual. Não sei se ele é, tá, pessoal? Só tô falando aqui o que está ventilando na rede social. Talvez uns estão tirando sarro por causa disso, ou também uma brincadeira, e o mentor de Arda Güler tenha levado a sério essas informações, tá? Mas o próprio Arda Güler, segundo o jornal Marca, desmentiu essas informações, disse que recebeu com tristeza as declarações do seu mentor, não sei se ainda é mentor ou ex-mentor, mas acredito que seja ex-mentor de Arda Güler, que o próprio Arda Güler disse em declarações que ele está muito bem com o time, ele está muito bem com os jogadores, foi muito bem recebido, ele deseja inclusive continuar nesse clube por muito mais tempo. Ele se sente surpreendido porque o senhor Serratti
ajudou muito o Arda Güler na sua vida profissional, principalmente no começo da carreira. Então o Arda Güler se sentiu surpreso, teoricamente não, se sentiu surpreso, tá? Ficou perplexo por causa dessas declarações, tá? O Arda Güler negou, disse que tudo é mentira, mas a entrevista está muito fervorosa porque não foi que ele tweetou, o senhor Serhat, não, ele não tweetou, ele fez uma entrevista com vídeo mostrado, ele falando sobre a situação de Arda Güler dentro do Real Madrid, mas o próprio Arda Güler acabou negando todas essas informações. People, a ser verdade, o Real Madrid precisa se posicionar como instituição, porque já é a segunda vez, mas são informações muito inconsistentes que eu basicamente não acredito, essa é a minha opinião sobre isso, tá? Bom, people, eu queria compartilhar com vocês essa informação. Já aproveita, se você é um nosso torcedor do Real Madrid, já aproveita, dá o seu like, se inscreva no canal, me ajuda a crescer esse canal e Hala Madrid.